Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre um tema muito importante para a vida cristã e para a saúde espiritual da igreja. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Mas antes de seguirmos, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos conduza neste devocional. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine, nos corrija e nos fortaleça. Que esta palavra traga paz, direção e edificação para cada irmão e irmã que está nos acompanhando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, agora vamos à leitura bíblica que fundamenta o nosso devocional de hoje. E a nossa leitura está em Atos, capítulo 6, versículo de número 3. E está escrito assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Glória a Deus por esta palavra. O livro de Atos dos Apóstolos mostra o crescimento da igreja primitiva, logo após a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste e milhares de pessoas começaram a se converter. A igreja crescia rapidamente e, junto com esse crescimento, também surgiram desafios. No capítulo 6, encontramos um problema sério. Algumas viúvas da comunidade estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Isso poderia gerar divisão, murmuração e até injustiça dentro da igreja. Os apóstolos, então, guiados pelo Espírito Santo, chamaram a multidão e apresentaram uma solução: escolher homens cheios do Espírito e de sabedoria para cuidar desta área prática, enquanto eles permaneceriam focados na oração e no ministério da palavra. Perceba, meus irmãos, que a igreja não fingiu que o problema não existia. Eles enfrentaram a dificuldade com oração, sabedoria e organização. E o resultado foi maravilhoso. A palavra de Deus crescia e o número dos discípulos aumentava cada vez mais. Queridos irmãos, essa passagem nos ensina que até mesmo a igreja cheia do Espírito Santo enfrenta problemas. Às vezes, nós pensamos que por sermos crentes, nunca teremos dificuldade. Mas a Bíblia é clara, os problemas fazem parte da caminhada cristã, inclusive dentro da comunidade de fé. A diferença é que a igreja do Senhor não foge dos problemas, nem se divide por causa deles. Pelo contrário, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo enfrenta suas dificuldades com fé, com sabedoria e com oração. Os apóstolos poderiam ter ignorado a reclamação das viúvas. Eles poderiam ter dito: isso não é importante, vamos focar só na pregação. Mas eles entenderam que o evangelho é completo e que o cuidado com as pessoas também faz parte da missão da igreja. E mais, os apóstolos não quiseram resolver tudo sozinhos. Eles chamaram a comunidade,
ouviram a situação e compartilharam a responsabilidade, levantando novos obreiros para cuidar desta obra. Isso mostra que uma igreja madura é aquela que sabe compartilhar o peso, levantar líderes cheios do Espírito Santo e trabalhar em unidade. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos aplicar isso à nossa realidade de hoje. Eu separei aqui 4 pontos. O primeiro, na vida da igreja. Nenhuma igreja é perfeita. Sempre haverá desafios, opiniões diferentes, falhas humanas e até mesmo injustiças. Mas o segredo está em como nós reagimos. Uma igreja espiritual não varre os problemas para debaixo do tapete, mas busca a direção de Deus para resolvê-los com amor, unidade e sabedoria. Segundo ponto, na liderança. Os apóstolos entenderam que não podiam carregar tudo sozinho. Muitas vezes, pastores e líderes adoecem porque tentam resolver tudo sem ajuda. A igreja saudável é aquela em que os dons são distribuídos, onde cada irmão assume a sua parte e todos servem juntos. Terceiro, na vida pessoal. Assim como a igreja primitiva enfrentou seus problemas, cada um de nós também enfrenta dificuldades. O segredo não é negar os problemas, meus irmãos, mas encará-los com fé. Quando surgem crises no casamento, nas finanças, na saúde ou na família, precisamos pedir a sabedoria do Espírito Santo para lidar com a situação. E o quarto ponto, exemplos do dia a dia. Imagine uma família em que há uma dificuldade financeira. Eles podem escolher brigar e se dividir, ou podem escolher se unir, cortar gastos, orar juntos e enfrentar a situação como um time. O mesmo vale para a igreja. Se há desafios, precisamos nos unir para vencê-los juntos. Meus irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que vive de aparência, mas uma igreja que encara a realidade com fé. O diabo tenta usar os problemas para dividir a obra de Deus, mas quando o povo de Deus busca a sabedoria do céu, os problemas se transformam em oportunidade de crescimento. Foi isso que aconteceu em Atos, capítulo de número 6. O problema poderia gerar divisão, mas acabou gerando multiplicação. Aleluias, glórias a Deus. A palavra se espalhou ainda mais, porque a igreja não se deixou vencer pelo conflito, mas buscou solução em Cristo. Assim também é a nossa vida. O problema que hoje parece grande pode se tornar testemunho de vida amanhã. Basta confiar no Senhor, pedir direção e não perder a fé. Meus irmãos, agora eu quero que você pense junto comigo. Quais são os problemas que você tem enfrentado em sua vida? Será que você tem fugido deles? Será que você tem tentado resolver tudo sozinho? O Espírito Santo te chama hoje para entregar os seus problemas na mão de Deus e aprender a lidar com eles de forma espiritual. E mais, pense também na sua igreja. Como você tem reagido quando percebe falhas, desafios ou dificuldades na sua comunidade? Você murmura? Critica? Ou você se coloca à disposição para ajudar a resolver, servindo em amor? Deus está levantando uma igreja madura,
que não se divide diante dos problemas, mas cresce e avança, porque sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluias! Vamos orar juntos, meus irmãos. Já estamos chegando ao fim desse devocional de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina a enfrentar os problemas com fé e sabedoria. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes somos fracos e nos desesperamos diante das dificuldades. Mas hoje aprendemos que o teu Espírito Santo nos capacita a encarar os desafios e a vencê-los. Eu oro agora, Senhor, por cada irmão e irmã que está acompanhando esse devocional. Senhor, entra com providência nos problemas familiares, financeiros, de saúde, problemas espirituais, da sabedoria, da coragem, da força e paz. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que sejamos uma igreja que não foge dos problemas, mas que os enfrenta no poder do Espírito Santo. Levanta obreiros cheios de fé, de boa reputação e de sabedoria para a obra. Eu declaro bênçãos, vitórias e unidade sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria foi estar com vocês nesse devocional. Nunca se esqueçam, uma igreja cheia do Espírito não é aquela que não tem problemas, mas sim aquela que sabe enfrentá-los com fé, com oração e com amor. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua igreja. E eu te convido, meus irmãos, a continuar comigo nesta série de devocionais, porque ainda há muito mais que o Espírito Santo quer nos ensinar. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro.